ponto. E, ao mesmo tempo, eu não posso chegar para um LGBT-fóbico e não defender de alguma forma que precisamos de uma resposta a esses crimes, né? Os discursos de ódio, porque tudo começa no discurso de ódio, né? Então, nessa gangorra que a gente fica, né? Entre pessoas que são LGBT-fóbicas e pessoas que não estão vendo a outra parte da discussão sobre o cárcere, né? Então, a gente fica trafegando aí para que a gente consiga... esse é o meu meio termo, sabe? Depende de quem eu estou falando. No início, você tinha comentado sobre as siglas e como que vem mudando, certo? E aí, eu já tinha selecionado uma pergunta aqui que era justamente sobre a sigla que era GLS, né? Sim. Que era usada. E aí, eu gostaria de saber se tem como você comentar um pouco sobre essa mudança, especificamente do GLS. Sim, o GLS, está engraçado esse termo hoje em dia, né? Gays, lésbicas e simpatizantes, né? Os simpatizantes era muito usado para simpatizantes, entendidos, né? Povo animado, era muito utilizado por aquele pessoal que andava ali, sabe? Mas não queria, vamos dizer, estar dentro da sigla, né? Então era chamada ali dos simpatizantes. E aí esse termo foi mudando, né? Como eu falei a vocês, começou como o MHB, que é o Movimento Homossexual Brasileiro, né? E aí passou para gays, passou para lésbicas, veio o GLS, depois veio o GLT, depois veio o GLBT, incluindo as pessoas bissexuais. Isso por quê? Porque com a maior quantidade de encontros que esses grupos promoviam, né, mais demandas, mais debates eram promovidos. Então, o dissenso entre pautas, entre demandas, gerava isso daí, gerava uma efervescência de grupos dentro do movimento se multiplicando. Então, é o que a Regina Facchini chama, né, de sopa de letrinhas, que foi o livro, se eu não me engano, da tese ou dissertação dela, sopa de letrinhas, falando sobre o histórico do movimento LGBT, que ela encapsula em 3 ondas, que foi inclusive nessa terceira onda que foi essa efervescência de grupos, e veio o LGBT, né? E aí, por que essas letrinhas ficam surgindo? Justamente por conta disso. A gente está vivendo um contexto em que essas pautas estão sendo faladas, essas pautas estão sendo colocadas, dizendo, olha, eu não preencho todos esses requisitos do LGBT, eu preciso de uma sigla para mim, para dizer que eu existo, que eu tenho pautas aqui que devem ser atendidas de uma forma específica, né? Porque o mundo ideal, gente, era que a gente entrasse numa sala e que ninguém achasse nada sobre a gente. O que é que acontece? A gente entra numa sala, todo mundo acha que a gente é hétero, né? Todo mundo pressupõe que todo mundo ali tem a mesma sexualidade, né? E aí a gente sempre precisa ficar saindo do armário em cada lugar que a gente entra, né? Para dizer, olha, eu não sou isso aqui. A heterossexualidade é enraizada de um jeito que a gente precisa dizer, eu sou diferente, né? Então, por isso que a gente precisa dessas letras hoje em dia. Porque a gente não parte numa luta por direitos da igualdade. A igualdade é o ponto de chegada, não de partida. Porque a gente não está nas mesmas condições. Nunca estivemos. As realidades da gente são muito distintas. Então, as demandas são muito distintas. As demandas de lésbicas, negras, periféricas, enfim, com deficiência, elas são muito distintas de um homem branco, cisgênero, gay, sabe? São pautas que são distintas. Então, a gente não... A questão é que a gente não pode ler o movimento como homogêneo. Ele não é homogêneo. Ele nunca vai ser homogêneo. Ele tem uma pluralidade de existências ali dentro. Então, essa é uma das críticas da política de identidade, né? Que torna, assim, tentar criar uma identidade do grupo, sendo que não existe uma identidade, existe milhões ali dentro. Cada pessoa que integra aquela letra vai ter uma vivência distinta. Então, a gente, essa multiplicidade de letras que vão chegando, que a gente tem até o mais,
é por conta disso, né? Que para que a sigla ela seja sempre aberta, na verdade, não fechada, para que a gente preencha requisitos, porque a gente está criando hierarquia, né, dentro do movimento. A gente precisa que essa sigla seja constantemente tensionada, as categorias elas sejam constantemente tensionadas de forma que não se exclua pessoas, mas que essas pessoas possam entrar fazendo suas demandas, se intitulando de uma determinada forma, né? Pansexuais, assexuais, enfim, todo o mais. Eu tenho uma questão com o que eu vou, se quiserem eu explico, mas eu não incluo o que na sigla, porque é uma questão mesmo que o queer, gente, o queer, ele, inclusive todo esse debate dessa crítica aqui, eu faço com base nesses estudos, né, que aqui a brasileira de estudos transviados, que é um termo da Berenice Bento, para descolonizar mesmo, porque o queer parece uma coisa chique, né, uma coisa assim, inglesa, e os transviados não, a gente está falando abrasileirado, o queer é um xingamento em inglês. Para eles tem uma carga pejorativa, para a gente é só mais uma palavra assim, sei lá, que a gente usa mindset, essas palavras assim, sabe? Besta. E aí ela causa, sei lá, não causa nem cosquinha quando a gente escuta. E o transviado não, o transviado são duas coisas assim que eram pejorativas e a gente ressignificou, né? A transformar só o sim, e aí? Né? O que você vai fazer com isso? Viram estudos, né? E aí o queer, ele, na verdade, é um movimento de desidentificação. Por isso que, na visão de pesquisadores dos estudos queer, não faz sentido colocar o que como uma identidade, né? Nos Estados Unidos é um contexto diferente. Nos Estados Unidos ele se intitulou I'm queer, porque o queer lá é sinônimo de viado, sabe? De gay, enfim, de estranho, essas coisas. Mas o que, pra gente, não faz muito sentido, porque ele é uma desidentidade, ele não quer ser assimilado. Ele é uma multidão de diferença que não quer ser assimilado. O queer, ele faz uma provocação ao movimento LGBT tradicional, né? Então a gente tem os estudos, a gente tem a política das diferenças, né? A política transviada e a gente tem a política de identidade, que tem abordagens diferentes, né? Elas se comunicam, mas ela tem uma questiona o processo e a outra quer entrar no jogo, né? Se submete às regras do jogo e a outra questiona as regras do jogo. São movimentos distintos, mas que, na minha concepção, elas precisam andar de mãos dadas, né? Para que a gente consiga fazer avanço. São as reformas não reformistas da Nancy Fraser. A gente está aqui, ó, a gente faz isso daqui como uma medida para agora, mas questionando para o depois, para o futuro. Né? Então, a política transviada, que é o queer, não cabe como uma identidade se ela significa o oposto. Né? A Helena Vieira, que ela é uma professora travesti incrível, ela dá aula sobre isso e ela explica o porquê disso. Inclusive, indico muito vocês seguirem ela no Instagram. Ela sempre está dando mini curso, alguns gratuitos. Ela faz um serviço assim, sério, eu fiz vários cursos dela para eu conseguir me entender mais, né, sobre essa questão, porque o currículo consegue ser bem confuso, porque são umas leituras densas, mas ela consegue esclarecer de uma forma excelente. Enfim, era essa minha questão com o quê, né? Que eu posso levar porrada por isso, né? Porque está aí, está sendo bastante falado, mas existem visões diferentes, né? Sobre o que enquanto uma identidade para o nosso movimento que é latino, né? E não é um movimento dos Estados Unidos em que o queer significa lá uma coisa para eles, né? Mas para a gente pega como referências, mas também é um debate muito grande de que, tá, será que a Butler está lendo o que a gente está produzindo aqui? A gente só lê o que vem de lá, né? A Pelúcio que faz essa provocação, a Larissa Pelúcio. Será que
que o que a gente está produzindo aqui está indo para fora? Ou a gente só está absorvendo um queer branco, né? Então, é essa coisa mesmo de um queer latino, negro, que atravessa as questões de um país que é colonizado, a colonialidade aí comendo no centro, enfim. Acho que era essa a minha questão. Foi incrível, eu não sabia dessa discussão do que. Não sabia mesmo, agora eu vou procurar mais sobre. Nunca tinha ouvido falar. E é muito verdade, né? A gente é um país. Podcast, mas é verdade. Pois é. Vou dar seguimento aqui. Agora a gente vai partir para as perguntas do público, que a gente tinha passado um formulário. A primeira pergunta é possível afirmar que, com a globalização, os avanços tecnológicos e as informações em massa, os direitos LGBT se expandiram ou a intolerância aumentou? Eu não sei dizer sobre direitos, mas visibilidade com certeza sim, né? A visibilidade dessa população que não é hétero, não é cis, ela vem... Eu vou dar um exemplo. O novo Super-Homem, né? Ele tá aí em alta agora, ele é um produto da mídia, né? E como a mídia ela pode operar de uma forma contraprodutiva, né? Contra esses regimes de poder, fazendo com que a gente veja ali, né? Outras realidades, né? Sem ser aquela mesma que a gente está acostumado. E isso causa um estranhamento, né? Isso causa tensão, isso causa reação dos setores conservadores, né? Nessa disputa do que é que está sendo exibido, né? Esse movimento, né, do que a gente vê pode se tornar menos excludente, né? Isso diz respeito à globalização, então, os avanços tecnológicos, enfim, de como é que os direitos LGBT estão sendo pautados. Gente, sempre que eu falar LGBT, vocês botam mais depois, certo, na minha fala, porque estão incluindo como esses direitos eles estão sendo abordados lá fora. A gente tem muito material dos sistemas internacionais de proteção, muitos relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que nos interessam enormemente, porque eles fazem um mapeamento, um relatório sobre isso. Então, quando a gente fala sobre direitos de pessoas não hétero e não cis, a gente tem que sempre levar para o plano internacional, né? Sobre essa questão mesmo da globalização, enfim, de como o sistema, né? De como os estados do mundo estão lidando com isso. Eu acredito que quando a gente passa a ver, quando a gente passa a nomear, quando a gente passa a falar sobre insistentemente em aparecer, alguma coisa se mexe, né? Alguma coisa ali está sendo questionada. E isso causa... Toda ação tem um efeito, né? Poderia ser... São dois, na verdade. Um efeito de que estão sendo divulgados e pessoas estão sendo fortalecidas a se mostrar mais, a falar mais, mas também tem um outro efeito que é esse ódio, né? Porque é como se alimentasse esse ódio, essa LGBTfobia. Mas quanto mais a gente insiste, mais a gente vai criando uma multidão mesmo, uma multidão queer, como o Paulo Preciado fala, né? Uma multidão de diferenças, que vem ali como um gigante mesmo. Então, eu acredito que o que fica mesmo tanto dessa questão da globalização de direitos, quanto do aparecimento dessas questões na mídia, no que a gente está vendo, no que a gente está consumindo, ela fica operando nesses processos de subjetivação das pessoas. Por quê? Porque quando pessoas que fazem parte do grupo se veem, se reconhecem, elas se auto-percebem ao mesmo tempo, né? Elas se sentem acolhidas, elas se veem. Então, é um instrumento muito importante de fortalecimento, de autoestima mesmo, de jovens, de crianças, né? Que sofrem com
tantos transtornos e quadros depressivos e que as pessoas atrelam a sexualidade ou gênero, né? E a gente pode ver essas possibilidades de luta através da mídia, da arte mesmo, né? De que existem outras formas de viver e de ser visto, de ser reconhecível, que não aquela que é imposta como a única possível para a gente consumir, igual abaixo, sabe? Então, acho que sempre vai existir brecha, fissura nessas relações e que a gente pode que a gente pode transformar em janela, em portas, para que a gente continue a lutar mesmo por existências plurais, né? Um mundo que caiba várias existências. Então, eu acredito que são esses dois efeitos, né? Ao mesmo tempo que a gente avança, a gente toma porrada, mas a gente não pode parar, porque quanto mais a gente avança, a gente movimenta, né? A gente vai levando outros com a gente. Então, acho que essa é a ideia, sabe? Porque se a gente não fala, o sistema passa por cima. Então, a gente precisa sempre continuar falando. E por exemplo, essa ideia do podcast é incrível, porque vocês estão fazendo dentro de um curso de psicologia, vocês estão usando um nome super sugestivo, sabe? Vocês convidaram uma pessoa que fala pelos cotovelos, então, assim, acho que é isso que a gente precisa continuar fazendo. A gente precisa continuar falando e reafirmando que a gente também precisa estar nesses lugares, né? Porque a gente sabe que a academia é o que é, né? Exatamente. Outra pergunta aqui do pessoal é sobre qual a importância de ter conquistado a inserção das mulheres transexuais na Lei Maria da Penha. Olha, essa pergunta tem uma questão. Por quê? Porque formalmente, no texto da lei, e essa é outro ponto que eu vou reafirmar aqui sobre essa importância da gente falar o nome, né? Se utilizar dos rótulos, né? Eu não sou a pessoa que vai falar, a gente não precisa de rótulo. A gente precisa agora. Agora a gente precisa. Porque se a gente não fala, a gente não existe. A gente é tomado como que já põe pra gente, né? Então, assim, a gente precisa agora sim. Para dizer que, enfim, formalmente no projeto de lei, a Lei Maria da Penha, ela não é biológica. E isso é muito importante. A Lei Maria da Penha, na verdade, ela nasce com uma recomendação, vamos falar serinho agora, com uma recomendação da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, recomendando que o Brasil fizesse uma lei por conta do que aconteceu com a Maria da Penha, né? Que, enfim, foi eletrocutada, fez a mulher de gato e sapato, aquele homem. E aí, aqui não se cuidou disso, as instâncias brasileiras não processaram, né, do devido processo legal, acabou chegando no sistema interamericano pela comissão. E a Lei Maria da Penha nasce sim. E a Lei Maria da Penha, ela nunca falou em sexo feminino, né, que é uma questão que as pessoas confundem e que tem que sair muito, gente. É um discurso que precisa sair disso, que sexo feminino é a vagina. Gente, não. Certo, não. Sexo é um ato, né? O que a gente tem no meio das pernas são genitálias que, culturalmente, por conta dessa cultura heterocis sexista, faz uma leitura sobre o corpo daquele bebezinho ali e diz, você é um homem, você é uma mulher, então você tem que agir de acordo com isso, como a gente concebe o que é um homem, o que é uma mulher na nossa sociedade, né? Sociedade ocidental. A gente faz essa leitura sobre o corpo. Então, o que a Butler chama que existe uma biologização do gênero e uma generificação da genitália. A gente não consegue dissociar. Vocês vejam, a gente fala sexo feminino, gênero feminino. Parece que é a mesma coisa. Então, a gente tem que quebrar isso daqui para a gente entender, né? Existe pênis e vagina, né? É isso. E aí, o que é que condiciona? A gente condiciona forma de agir, de se vestir, de se comportar, com quem se relacionar, que é sempre hétero, as genitálias, né? É só você, sei lá, aquelas coisas de chá revelação. Você parte um bolo, é um negócio azul, você papoca um negócio, cai um monte de coisa rosa, enfim. Aquilo dali é a cisgeneridade, aí, reafirmando, se reatualizando, dando um reset nas suas normas, sabe?
é a cisgeneridade todinha ali, operando mesmo. A gente saiu daquele discurso de um médico falando é uma menina, é um menino, para fazer uma festa, fazer um bolo de qualidade duvidosa, porque não é possível que aquele monte de corante vai ser gostoso. E, sei lá, já vi cada vídeo bizarro, sabe? De um cara numa moto, isso é bem coisa de homem hétero, viu? Botar uma bola lá no carburador, aí, sabe, papoca tudo. Ah, uma desgraça. Não, gente. Cisgeneridade é cafona, além de tudo. E aí, apesar da Lei Maria da Penha não ser fundada na biologia, mas no aspecto sociológico do gênero, né, que isso é muito importante a gente frisar aqui, né, quando ela conceitua a violência, ela fala qualquer ação ou omissão baseada no gênero, né? Isso é muito importante para a gente, mas não quer dizer que isso seja uma unanimidade, né? Porque, assim, a gente tem precedentes. Né? Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já disse, ele diz assim, ó, a Lei Maria da Penha não distingue orientação sexual nem identidade de vítima nem identidade de gênero das vítimas mulheres, né? O fato de ser uma transexual feminina não afasta a proteção legal, né? Nem a competência do juizado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal faz assim, mas nem todas as decisões de todos os tribunais reconhecem, né? Não há uma unanimidade. Então, a gente tem um projeto de lei de 2017 que ainda está tramitando, que é para incluir expressamente isso. Então, para vocês verem, gente, o quanto a gente precisa ainda afirmar isso, né? O quanto a gente precisa ainda lutar e utilizar mesmo os termos, para que a gente seja visto. Porque não é porque a Lei Maria da Penha fala gênero feminino que os juízes vão dizer, então uma mulher trans entra. Não, porque o discurso jurídico é um discurso cisgênero. É um discurso que fala, não, é só mulher de verdade. O que é mulher de verdade? Que nasce com uma vagina entre as pernas, né? É mais ou menos assim. Mais ou menos não, é exatamente assim, né? Então, eles fazem enfim, reiteram essa generalidade dessa forma, violenta, dizendo, você não merece proteção, você não tem direito aqui, porque você não é uma mulher biológica, você não é uma mulher de verdade. E isso é extremamente violento para essas pessoas, né? Então, assim, eu acho que quando isso for pacificado, essa inclusão das mulheres trans e travestis na Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha, por ela, não tem essa vedação, né? O que falta mesmo é uma unificação dos julgados, né? Nos tribunais de justiça sobre os casos que chegam até eles, e isso é um grande problema, porque muitas mulheres trans e travestis não vão fazer denúncia, porque é um ambiente carregado de estigma sobre elas, então existe uma subnotificação imensa, né? O que a gente vê é a ponta do iceberg. Eu acho que quando isso for, a gente pode considerar um passo, né? Outros passos seriam que a gente tivesse uma rede de acolhimento para essa população, principalmente as que estão em situação de rua, por exemplo, a delegacia de grupos vulneráveis realmente acolhesse, né, de uma forma efetiva essas pessoas, criasse mesmo uma rede de acolhimento, que a gente não tem para mulheres cis também, né? Falta muito essa rede integrada aqui. Então, eu acredito que vai mais ou menos por esse caminho. Se já é violento para uma mulher cis chegar na delegacia e é extremamente violento denunciar um caso de violência doméstica, um estupro, imagina para uma mulher trans. Exato. Exatamente. É isso. Para finalizar, eu vou pedir recomendações literárias para você. Por favor. Vou fazer algumas recomendações de livros não acadêmicos e vou fazer umas recomendações de uns livros um pouquinho mais acadêmicos para quem quiser se aprofundar no histórico do movimento,
enfim, nessa loucura da teoria queer que eu estava aqui falando, né, que parece uma coisa muito doida, mas depois que a gente começa a estudar, a gente vê que faz muito sentido, né? Alguns livros não acadêmicos, um que eu acabei de ler, que é A Palavra que Resta, de Stênio Gardel, ele foi lançado esse ano. É um livro muito sensível sobre a história de dois homens que vivem uma realidade interiorana, então sofrem todo aquele estigma, né, do homem que tem que ser macho do interior, enfim, eles vivem esse romance. Eu sou péssima de fazer resenha e sinopse, gente, isso é ótimo, porque eu não dou spoiler nenhum. Mas leiam esse livro, ele é muito bonito, parece uma poesia. Tem outro que eu vou indicar, que é A Cor Mais Púrpura, de Alice Walker, porque além de tudo que esse livro traz, ele ainda traz questões de sexualidade, né? Então, eu acho que é um excelente livro aí para você papocar a cabeça, sabe? Você fica acabado depois do livro? Você fica acabado depois do livro. Mas também você fica, meu Deus, que livrão. Foi uma das minhas leituras do ano. O Quarto de Giovanni, para quem quer sofrer mesmo, né? Aquele amor difícil. Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan, que ele faz um apanhado da história LGBT. Ele é não ficção, né? Não é acadêmico, mas é não ficção. Ele é ótimo e a capa dele é feita por Laerte, é incrível. Fan Home, que Isabelle vai saber esse. Fan Home é incrível, é um quadrinho, né? É uma história muito legal, e de Alison Bedshell. E Velhice Transviada, do nosso primeiro homem trans do Brasil, que foi o João Neri, né? Esses são os não acadêmicos. O Velhice Transviada e o Devassos no Paraíso são não ficcionais. E acadêmicos, umas referências que eu citei aqui, a Regina Facchini, como eu falei, que ela fala sobre o histórico do movimento. Os Não Recomendados, que é um livro de um sergipano falando sobre a violência contra LGBTs aqui, de Moisés de Santos de Menezes, ele foi referência para mim na minha dissertação. Transfeminismo, que é daquela coleçãozinha de feminismos plurais, da Letícia Nascimento. Tem um do Grupo Eureka, que é muito legal, ele é muito explicativo, principalmente para trabalhar com adolescente, que é discutindo sexo, gênero e sexualidade. Discute tudo, gente. Discute cisgeneridade, heterossexismo, todos esses conceitos que a gente estava trabalhando aqui, mas de uma forma mais didática, né? Textos de Berenice Bento, textos de Glória Anzaldúa, a dissertação de Viviane Vergueiro, que é uma travesti potente, pela Ferna UFBA também. E os livros de Butler, né? Problemas de Gênero, Corpos que Importam, Corpos em Aliança, enfim. Esses que me fundamentaram bastante aqui nas ideias que eu trouxe. Então é isso. Eu agradeço, gente, a oportunidade de falar. Obrigada pela sua presença. A gente gosta muito e eu acho que conseguiu, né, tirar as dúvidas do pessoal, tanto da nossa equipe, quanto do público, né, que vai assistir isso. E sensacional, é isso. Eu amo gente que fala muito e tá ótimo. Eu fico muito feliz, gente. Eu gosto de tirar dúvida, mas eu gosto de deixar com mais dúvidas, sabe? Para a pessoa ir lá, enfim, ficar se questionando. Essa menina tá falando sobre o quê, sabe? E procurar, porque acho que a dúvida move a gente, né? A gente não faz nada com certezas. Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu amo colaborar sempre que servindo bem para servir sempre. E ainda mais nesse projeto que é tão legal, né? Só reiterando aqui, muito obrigada, Dani. Muito obrigada por ter plantado uma sementinha na nossa cabeça e por ter deixado tantas referências. Para mim, você é aquela pessoa que sempre diz para usar nossa voz. Não importa o que seja, use sua voz. Então, acho que, né, você fez o que você sempre faz aqui. Obrigada.